Olá, queridos! Chegou o friozinho, né? Estamos numa época que já começou o inverno, mas nunca pode ser inverno dentro do coração, tá? Nós temos que estar com o coração aquecido das coisas do céu. Vamos orar juntos? Santo Deus e amado Pai, louvado para sempre seja o Teu nome, pelo dom gratuito de Jesus Cristo, a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigada por nos tirar de nossa condição de miséria e de sofrimento para uma situação que era só de Jesus Cristo e Ele nos emprestou, nos doou, nos concedeu. Obrigada por isso e queremos Te pedir que nos abençoe a compreendermos as coisas relacionadas e concernentes a Jesus. Em nome dEle rogamos e agradecemos. Amém. Eu quero estudar com você mais uma vez, para que fique bem claro, esta situação relacionada à morte, o estado do homem na morte e quando haverá ressurreição, tá bem? Isso faz toda a diferença para você. Então, queridos, que oportunidade nós temos de estudar. Veja esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 20, que eu gostaria muito que você entendesse. Apocalipse 20, abriu, verso número 4. Olha o que diz. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu sei que você acabou de tomar um choque. Deve estar pensando, como assim inferno vai ser lançado dentro do lago do fogo? Lembra que nós estudamos que inferno é a sepultura? Lugar inferior? Lembra disso? Será lançado dentro do lago de fogo, quando no último momento o Senhor Deus terminar todo o pecado. Este é um dos itens que será exterminado também. Mas vamos ao estudo de hoje para que você entenda o destino do transgressor. Nós estudamos aqui o que vai acontecer com os justos, eles ressuscitarão na volta de Jesus. Mas e os ímpios? O que vai acontecer ao ímpio? Olha só, o que Pedro pensava em relação aos ímpios? Que informação ele colocou? 1 Pedro, capítulo 4, aí pertinho de Apocalipse mesmo. 1 Pedro, um pouquinho antes de começar Apocalipse, você encontra as epístolas de São João e também de Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, o Senhor Deus comenta um detalhe interessante a respeito dos ímpios. Diz assim, olha só. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Pedro tinha uma pergunta e tem que ter uma resposta. Qual será o fim daqueles que não creram como você crê, que não querem saber das coisas de Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Você gostaria de saber? Qual é o salário do pecado? Romanos 6, 23, eu sei, você sabe, mas eu quero que outras pessoas que estão conosco hoje pela primeira vez tenham a oportunidade de saber. Sempre tem gente que vem pela primeira vez, que a primeira vez está estudando com a gente, e ela precisa ser introduzida nesse tipo de informação. Romanos capítulo 6, verso 23 diz o seguinte, olha o que diz aqui, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas que espécie de morte é esta? Se uns vão receber a vida eterna em Cristo Jesus e outros a morte, que espécie de morte é essa? Segundo Tessalonicenses, vai lá correndo, Segundo Tessalonicenses capítulo 1, você vai encontrar essa informação bem interessante. Que tipo de morte acontecerá aos ímpios? Segundo Tessalonicenses 1, verso 9, diz assim, eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Opa, o que significa isso? Banidos, eterna perdição, destruição. Destruir, aniquilar, fazer desaparecer, exterminar. Isso está escrito no dicionário, tá? Não é algo que vai ficar lá queimando. Vamos avante um pouquinho. O que atingirá a destruição dos ímpios? A destruição desses ímpios vai atingir o quê? Mateus 10, 28. Não é interessante que a Bíblia inteirinha
Ela traz informações aqui e acolá que vão nos dando mais clareza, vão nos dando mais abertura de mente, vão nos fazendo compreender como é que Deus pensa. Mateus 10, 28 diz assim, eu vou ler para você. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma ou o caráter. Temei antes aquele que pode fazer perecer na sepultura tanto a alma quanto o corpo, tanto a vida quanto o corpo. Isso é interessante. O que diz Cristo irá acontecer aos que não se arrependerem? Não, eu sei. Todo mundo já aprendeu até agora que a alma é o que? É resultado da pessoa, que é a pessoa, o boneco de barro, mais o fôlego de vida, senão não existe alma. Isso vai perecer no inferno, vai perecer na sepultura, vai perecer no fogo dos últimos dias. O que é inferno? É sepultura. A pergunta é, que diz Cristo que irá acontecer aos que não se arrependerem? Observa que coisa séria. Lucas 13, 3, o Senhor Deus dá esta informação. Olha o que diz. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, quando a gente não se arrepende, o que diz Jesus Cristo? O que vai acontecer? Pereceremos. O que significa perecer? Acabar, findar, deixar de existir, morrer. Isso está escrito no dicionário e você precisa entender sobre isso. Mas como Paulo diz que essas pessoas irão perecer? De que maneira? Quando Jesus disse que quem é ímpio, quem não se arrepender vai perecer, Paulo explica como. Vamos lá, 2 Pedro, vamos ver, não é Paulo, é Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, vai lá, 2 Pedro 2, vai te dar essa informação interessante. 2 Pedro, capítulo 2, vai nos dar essa certeza. 2 Pedro 2, verso 12. Qual é o jeito que os ímpios vão perecer? 2 Pedro 2, verso 12. Diz assim: mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando dos que não entendem, perecerão na sua corrupção. Interessante isso. Perecerão na sua corrupção. Quando? Nesse tal de lago de fogo que vai acontecer após Jesus Cristo voltar. Avante. A que são comparados ímpios no tocante à punição que receberem? Vamos em Salmo 37, verso 20, que vai nos dando mais informações. Salmo 37, olha aqui, Salmo 37, verso 20 diz assim: mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Então os ímpios não vão ficar num lugar queimando. Diz que os ímpios desaparecerão. Como descreve João Batista a destruição dos ímpios? Então Mateus 3,11 diz o seguinte, 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolhendo trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Você fala, mas onde está escrito que vai ficar um fogo queimando que nunca vai se apagar? Vamos entender de qual é consequências eternas, não significa que vai ficar lá um fogo torrando para sempre. Quer ver? Para quem diz Cristo foi preparado o fogo que afinal destruirá os ímpios? Mateus 25, 41. Vamos lá. Você ainda vai entender, calma que você vai entender. Mateus 25, verso 41, diz assim: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando as pessoas pensam que é fogo eterno, de novo, mas está falando que o fogo é eterno. É eterno nas consequências. As pessoas desaparecerão. O que é fogo eterno? Um fogo que dará um resultado eterno. Entende que não tem mais volta, não tem uma segunda chance, não tem de novo. Este fogo é chamado eterno devido ao caráter da obra que realiza.
Da mesma maneira que dele é dito que nunca se apagará, porque não pode ser extinto, não pode voltar atrás, não pode apagar-se. Uma vez terminada a sua obra, acabou. Entendeu? Por isso que é um fogo que não tem como apagá-lo. Isso é muito interessante você saber. Isso é importante você entender. E qual será o resultado desse castigo? Provérbios 10, 25. Vai em Provérbios. Provérbios 10, 25 nos dá um resultado desse castigo. Olha só. Nossa, hoje o que você vai ver aqui num outro texto vai te fazer compreender com clareza. Provérbios 10, verso 25, diz assim: como passa a tempestade, assim desaparece o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. O que ele fala sobre o ímpio? Desaparece. Mais outra informação. Eu gostaria que você pensasse, será poupado qualquer parte dos ímpios? A consciência, qual parte dos ímpios será poupada? Malaquias 4:1. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Vai lá correndo. O último livro do Velho Testamento vai te fazer compreender agora. É um dos textos muito claros sobre essa condição dos mortos, sobre a condição dos ímpios, tá? Malaquias 4, um pouco antes do livro de Mateus. Malaquias 4:1 diz assim: certamente aquele dia vem e arderá como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Alguma parte deles vai ficar? Nem raiz nem ramo, nada. Tudo deles será queimado. Tudo. Continua. Agora vamos entender mais um pedacinho. Onde será então o lugar dos ímpios? Salmo 37:10. Vai lá. Aonde será o lugar dos ímpios? Salmo 37, verso 10. Diz assim. E eu vou ler agora. Ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olhará para o seu lugar e não aparecerá. Como a Bíblia é clara e cheia de detalhes. Mais outra pergunta: onde serão recompensados tanto justos quanto ímpios? Vamos lá, Provérbios 11. Para frente de Salmos você encontra o livro de Provérbios. Provérbios 11, verso 31, diz assim. Provérbios 11, 31, diz isso aqui, ó. Olha só. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Aonde nós somos punidos? Na terra. Aqui, nesse planeta. É o que a Bíblia diz. Recebem os ímpios sua punição logo ao morrer ou esperarão até o dia do juízo? Segundo Pedro 2,9. É interessante, né? Você gosta dessa pergunta? Eu também. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 9, vai nos dar a resposta. Segundo Pedro 2,9 diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então ninguém está sendo castigado agora. É quando? No dia do juízo. Entendeu isso? Ninguém agora. No próximo estudo você vai entender alguns detalhes a mais sobre esta situação. Eu espero você no próximo estudo, tá bom? Vamos fechar os olhos e orar juntos? Querido Deus e amado Pai, obrigada, bendito seja o teu nome, porque já entendemos que o Senhor não tem um lago de fogo ardendo, onde as pessoas ficam ali queimando. O Senhor não é um Deus injusto, mesmo aqueles que pereceram e que fizeram o errado, o Senhor os exterminará. Aqueles que decidirem por não te seguir de uma vez por todas, não fará com que fiquem permanecendo durante a eternidade toda ali num lago de fogo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Mas ajuda-nos a compreender melhor sobre esse assunto no próximo estudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.